Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Centro Espírita Caminho da Redenção. A nossa casa espírita fica localizada na cidade de Paraná, estado de Rondônia, Avenida Castelo Branco, número 655, bairro Jardim Presidencial. As nossas atividades são no domingo, a partir das 17 horas, o atendimento fraterno, às sextas-feiras, a partir das 20 horas, a palestra pública, e no sábado, a partir das 14 horas, temos a evangelização infantil. Agradecemos por estarem aqui conosco. Pedimos gentilmente que vocês, ao verem este vídeo, estas palestras, possam curtir, compartilhar, dar o seu like nos vídeos, para que também ajude a nossa casa a propagar um pouco mais do conhecimento e da nossa doutrina. Nós temos páginas no Facebook, no Instagram, no YouTube. Vamos deixar os links na descrição. Muito obrigado. Fiquem todos com a palestra de hoje. Olá, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Rafael de Campos e eu sou um dos palestrantes aqui da Casa do Caminho da Redenção. A palestra de hoje, como eu já venho fazendo na sequência das nossas palestras, é mais sobre o tema do cotidiano. Então, hoje eu vou falar sobre o tempo. Então, para iniciar a palestra, eu quero começar já com a oração. Eu vou fazer uma oração que foi psicografada por Chico, pelo Espírito Emmanuel. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Amém. Muito linda essa oração, que ela vai ter um pouco a ver com a palestra de hoje sobre a questão do trabalho, de cumprir os desígnios, a reconhecer a felicidade. Muito interessante. Então, como eu disse, a palestra de hoje é sobre o tempo. E como será que está o tempo aí hoje, agora neste momento que você está vendo essa palestra? Está chovendo? Está fazendo sol? Está um clima agradável? Mas será que é esse o tema mesmo que a gente vai tratar de hoje? O tempo, o clima? Não, não é. O tempo é o nosso tempo hoje na Terra, nosso tempo de fazer o bem, nosso tempo de tratar a nossa evolução espiritual, nossa evolução moral. Então eu já trouxe para a gente, para fazer uma introdução, um texto muito bonito de Eclesiastes, capítulo 3, que eu vou ler para vocês agora nesse momento. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou.
tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de sorrir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las novamente, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. É um texto muito bonito, é um texto assim, belíssimo. E essa questão desse tema que eu trouxe de hoje para a gente conversar é que tanta gente hoje em dia está vivendo sobrecarregado, cansado, com a sensação de infelicidade, pessoas vivendo em depressão, estamos vendo notícias de pessoas que estão se suicidando, que não estão aguentando a pressão psicológica dos dias atuais, seja por conta da pandemia que estamos vivendo, né, nesta época tão difícil do Covid-19, ou pelas pressões diárias mesmo, trabalho, família, do dia a dia. As pessoas estão tentando segurar nesse momento aquilo que elas deveriam soltar, que elas deveriam deixar ir embora. Tem muita gente ansiosa que não consegue dormir, que está dormindo somente à base de remédio, que está querendo viver um tempo que ainda não chegou, ou um tempo que já passou. Pessoas que estão vivendo rancorosas, amarguradas, porque elas não conseguem largar aquilo que já está lá atrás, que estão revivendo, remoendo aqueles momentos. Tem gente que fala que ama a Deus sobre todas as coisas, mas não dedica nem uma pequena parte do dia para Deus. O tempo nos mostra o que realmente amamos. Porque se amamos, nós investimos tempo, gastamos tempo, achamos tempo. E o Espiritismo nos mostra que vamos passar por tudo. Nós vamos ter o tempo da dor, o tempo do amor, o tempo do sofrimento, do acolhimento. Mesmo estando em Deus, trabalhando na rotina espírita diária, cumprindo com os nossos afazeres, isso faz parte do nosso processo evolutivo. A gente tem um caminho, um degrau para poder passar, para poder aprender. A gente tem que passar por tudo. Então, é da natureza da evolução a gente passar por todos esses processos. E sabe qual que é o único tempo que nós não temos? Nós só não temos tempo para perder. Então, vamos parar de perder tempo. Vamos parar de ficar insistindo no que não é para insistir. Temos que entender o nosso tempo de hoje. Como nós estamos, para saber como nós devemos agir e reagir a tudo isso que nós estamos vivendo. E apesar de parecer um tema atual, não é. A Revista Espírita, no Jornal de Estudos Psicológicos de 1860, trouxe uma matéria sobre isso. Se intitula O Tempo Perdido, pela médium senhorita Ruete. Acredito que seja isso, não sei exatamente como se pronuncia.
Olha só que legal esse texto. Se por um instante pudesseis refletir sobre a perda de tempo, mas refletir muito seriamente e calcular o imenso erro que cometeis, vereis quanto essa hora, esse minuto escoado inutilmente e que não podereis recuperar, poderia ser necessário ao vosso bem futuro. Nem todos os tesouros da terra vô-lo poderiam devolver. E se o passastes mal, um dia sereis obrigado a repará-lo pela expiação, e talvez de maneira terrível, que não daríeis então para recuperar esse tempo perdido. Vossos inúteis pesares supérfluos. Assim, pensai bem nisto. Está no vosso interesse futuro e mesmo presente, porque muitas vezes os pesares nos atingem mesmo na terra. Quando Deus vos pedir contas da existência que vos deu, da missão que tinhas de cumprir, que lhe respondereis? Passasse o tempo a divertir-se e absolutamente não se ocupasse do negócio para o qual foi credenciado. Em que responsabilidade não incorreria a sua vida? Aqui sois enviados de Deus, e tereis que prestar contas do tempo passado com os vossos irmãos. Eu vos recomendo esta meditação. Macelon. Olha que isso já foi em 1860. E a gente ainda vem passando por dificuldades no dia de hoje. Agora, principalmente a gravada, porque nós sabemos que a Terra já iniciou o processo de transição planetária. Nós estamos saindo do mundo de provas e expiações, indo para o mundo de regeneração. Então, as coisas vão começar a acontecer de maneira mais rápida. A gente realmente tem que estar preparado. O processo evolutivo já está na nossa porta. Só que a gente tem que fazer essa reflexão para começar a trabalhar o nosso interior. O tempo ele é só questão de prioridade, disciplina e organização. Eu estou falando muito e realmente é para deixar muito bem colocado na cabeça das pessoas a palavra tempo. Faz parte mesmo da palestra eu ficar falando do tempo todo, porque é para deixar bem gravado no nosso subconsciente. Temos hoje em dia muitas pessoas que falam: está tudo tão corrido, eu não consigo ter tempo para fazer isso, eu não consigo achar tempo para fazer aquilo. Não existe não ter tempo. Todos temos tempo, apenas elegemos prioridades diferentes de acordo com os nossos interesses. Sempre que colocamos algo como preferencial em nossas vidas, tomamos todos os cuidados possíveis para que esse algo seja realizado, com qualidade e atenção. Não deixamos para trás. Isso está em primeiro lugar, então vou fazer porque é prioridade. Então, assim de hoje não passa, pois é prioritário. E para as coisas prioritárias eu arrumo tempo. A lógica é essa. A disciplina, na sábia expressão de Emmanuel, precede a espontaneidade, ou seja, para se agir espontaneamente é necessário ser disciplinado antes. A disciplina é uma virtude que nos coloca em condições de fazer tudo o que está ao nosso alcance, sem estresse e sem receios desnecessários. Quem é disciplinado sente que tudo conspira a seu favor, pois geralmente associa-se a esta característica outra igualmente importante quando falamos de tempo. A organização é o melhor caminho para se ganhar tempo. Já lhe ocorreu de procurar algo e não encontrar? De deixar alguma coisa em algum lugar
e ficar feito uma barata tonta, procurando e não achar, então pode ficar tranquilo, que isso já aconteceu comigo, já aconteceu com você e acontece muitas vezes com muitas pessoas. Todavia, quando aprendemos a ordenar, a arrumar, planejar, vemos o tanto que a nossa vida pode se organizar e como nos sentimos felizes pelos bons resultados que conseguimos alcançar. Nós damos conta do recado que nos foi colocado nesta reencarnação. É só uma questão de tempo. É o esforço que nós colocamos no dia de hoje, nas nossas ações, e não a pressa, que torna o uso do tempo produtivo e que permite atender a alguns dos nossos anseios. É legal isso, né? É o esforço e não a pressa, porque hoje em dia nós corremos com tudo, tentamos abraçar o mundo, fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque nós estamos com pressa, mas é o esforço que a gente faz em cada coisa que determina o sucesso. O espírito Irmão X, ele dizia, através do Chico Xavier, que, abre aspas, Deus usa o tempo e não a violência. Então, Deus usa o tempo para a nossa evolução. Ele não usa a violência para nos obrigar a evoluir. Bonito isso, né? E é uma verdade também. Nós temos todo o tempo do mundo, somos espíritos imortais, mas nós temos que prestar contas sobre cada minuto vivido, cada minuto gasto no bem ao próximo, no bem a nós mesmos, no que nós estamos fazendo, se estamos orando, se estamos trabalhando em prol do bem, trabalhando numa casa espírita. As portas fechadas no caminho evolutivo, isso também faz parte do texto do Irmão X. As portas fechadas no caminho que nos levam a olhar em outra direção, a buscar alternativas, a pesquisar soluções, é que nos fazem evoluir, que nos fazem ter méritos que nos premiarão na eternidade. Quando nós identificamos uma porta fechada, nós temos que olhar em outra direção. Nós temos que ter foco, porque nós sabemos que no nosso dia a dia a gente encontra várias portas fechadas, não é? A gente vai tentar fazer uma coisa, ela não dá certo, aí nós temos que parar, refletir, será que realmente aquilo que eu estou fazendo é o correto? Será que tem que ser feito dessa maneira? Será que eu tenho que deixar de lado, botar um pouco mais de força, desprender um pouco mais de tempo naquilo que é o necessário? A dificuldade das escolhas do dia a dia e do que nós fazemos no dia a dia exige posicionamento, exige esforço, exige escolhas. E por isso que Deus usa o tempo. É o tempo que Ele nos dá que permite que sejamos mais amanhã do que somos hoje e do que fomos ontem. É a bênção do tempo que nos carrega através do tempo infinito na direção da própria perfeição da escala evolutiva. Então, já finalizando a palestra de hoje, que é só mesmo uma reflexão, né, sobre como e o que nós estamos fazendo no dia de hoje. Eu não vou ler porque é um pouco extenso, mas vou deixar aqui para que vocês possam verificar depois de eu fazer uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Leiam,
no capítulo 5, a felicidade não é deste mundo. É muito, muito bom. É um texto que complementa a palestra de hoje. Que muitas vezes nós ficamos procurando a felicidade terrena, tentando buscar a felicidade plena, sendo que aqui a felicidade não é deste mundo, está explicado no Evangelho. Aqui nós vamos ter sim momentos felizes, mas a felicidade mesmo, está naquilo que nós colocamos o nosso tempo em prol do próximo, em ajudar outras pessoas, em fazer o bem. E aí, finalizando a palestra, eu te pergunto, o que você está fazendo do seu tempo hoje? Você está conseguindo colocar as prioridades certas? Está conseguindo orar? Fazer algum trabalho voluntário na casa espírita? Tirando um pouquinho das suas horas, que seja para escutar uma pessoa, dedicar um pouco da fraternidade espírita, de escutar ao próximo, dar algum conselho? Então, meus irmãos, fica apenas essa reflexão de hoje sobre o que nós estamos fazendo, como estamos gastando este bem tão precioso que Deus nos deu. Muito obrigado pela presença de todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que vocês estão vendo este vídeo. Confiem no tempo, confiem em Deus, confiem e façam a sua parte. Que o nosso Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre. Um grande abraço e até a próxima palestra.